Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou um dos membros aqui da equipe do Diário do Cinema e hoje nesse vídeo nós iremos trazer um vídeo de indicações para vocês. Então se você gosta do canal, deixe aqui o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. No caso, os filmes que nós iremos indicar aqui para vocês hoje são documentários. Eu tenho que confessar para vocês que eu não sou um grande especialista em documentários, é tanto que eu não tenho um costume muito grande de assistir muitos documentários. Eu assisto geralmente mais documentários relacionados às figuras históricas ou geralmente ligado à história do mundo, a essas coisas do tipo. Sabe aqueles documentários mais do canal História, esses documentários mais assim? Eu não tenho tanta referência de documentários assim, mas eu assisti alguns documentários que eu achei muito bom, que eu optei por trazer principalmente aqui para vocês, documentários que, digamos assim, tem uma certa relevância e tem uma história muito bacana e que tem uma mensagem muito legal que possa ser passada para vocês. Então, o primeiro documentário que eu vou indicar aqui para vocês hoje será o documentário Lixo Extraordinário. É um filme de 2010, um documentário brasileiro, que ele foi dirigido pelo Lucy Walter e produzido pelo Fernando Meirelles, um dos melhores diretores do Brasil, inclusive. No caso, no documentário, a gente acompanha o Vic Muniz, que no caso ele é um artista plástico brasileiro, inclusive muito famoso, mas ele é mais reconhecido lá no exterior, que é um dos grandes erros do brasileiro, que a gente não conhece os nossos artistas. No caso, a gente acompanha o personagem do Vic Muniz, que ele vem para o Brasil, aqui no Rio de Janeiro, onde ele vai acompanhar o dia a dia das pessoas que trabalham no lixão, que no caso é no lixão do Jardim Gramacho, que no caso é o maior aterro da América Latina, onde ele convive ali um pouco com as pessoas que moram ali no lixão, que trabalham com o sistema de reciclagem, e desenvolve um projeto onde ele pega peças recicláveis ali do lixão para construir as suas obras de arte, que no caso ele cria grandes figuras utilizando o lixão e usa um sistema de fotografia onde ele tira uma foto dessas imagens formando os quadros, que depois ele vai vender no exterior, e todo o dinheiro que ele arrecada com a venda das suas obras de arte ele doa para esse aterro onde ele convive com as pessoas que ele conviveu, e esse dinheiro ele é convertido para a melhor estrutura do trabalho das pessoas que trabalham naquele aterro. É um filme muito legal porque ele apresenta diversos tipos de personalidade diferente, histórias muito comoventes, e mostra também como que é o dia a dia daquelas pessoas que moram ali no lixão. E é muito legal ver a construção desse projeto, tanto do artista plástico quanto das pessoas que moram ali no lixão. Porque no caso ele tinha a ideia, ele sabia aonde posicionar as peças, e quem ia colocando ali a mão na massa mesmo era os trabalhadores ali daquele aterro, onde depois o Vic Muniz ele só ia dando uns retoques aqui, uns retoques ali. É um filme, um documentário brasileiro muito bom, que vale super a pena você assistir. Bom, no caso, o próximo documentário que nós iremos indicar aqui para vocês hoje se chama A 13ª Emenda, que no caso é um documentário original Netflix, que é dirigido pela Ava DuVernay, que é no caso uma diretora negra, inclusive muito boa ela tem uns filmes muito legal. No caso, no documentário, estudiosos, ativistas e políticos analisam a história do sistema criminal e a correlação que tem com o boom do sistema carcerário norte-americano. É muito interessante esse documentário porque ele traça uma linha do tempo onde você acompanha desde a história dos personagens, desde a história dos negros como escravos, até a relação que isso tem com a maior porcentagem de negros nas prisões norte-americanas, e por que há essa grande população no sistema carcerário dos Estados Unidos. É um documentário muito interessante, que traz muitas informações legais para você também. É claro que é um documentário que ele tem, de certa forma, um lado político, digamos assim, mas aqui vale muito a pena você assistir porque ele traz muitos
fatos para você, independente da opinião política que você tenha ou dos seus costumes, digamos assim. Mas é um documentário extremamente informativo que vale muito a pena você assistir. Bom, no caso, o próximo documentário que nós vamos indicar aqui para vocês hoje é outro documentário brasileiro, que no caso é o documentário Estamira, que é um documentário de 2004. No caso, nesse documentário, a gente acompanha a história da Estamira, que é uma mulher de 64 anos, que ela tem alguns problemas mentais, que ela mora no lixão. Aí, ao longo do filme, ela vai fazendo algumas reflexões sobre como que é viver no lixão, como que é dado o lixo vindo como que é dado o destino do lixo que é trazido das grandes metrópoles. E o interessante desse filme aqui é porque é uma personagem que ela tem alguns problemas mentais. E o legal de se ver é porque em determinada parte do filme, ela às vezes ela tem alguns, digamos assim, alguns surtos mentais, digamos assim, onde ela tem umas aspirações assim, mas é muito interessante porque mesmo ela sendo uma senhora com problemas mentais, ela aborda questões muito interessantes que ela diz muita verdade que muitas pessoas às vezes não têm coragem de dizer. É um filme muito interessante que é dirigido no caso pelo Marcos Prado e produzido pelo José Padilha, o mesmo diretor de Tropa de Elite. Então vale super a pena assistir esse filme. Bom, no nosso último documentário aqui que a gente vai indicar para vocês é um documentário mais recente que inclusive ganhou o Oscar de melhor documentário no Oscar de 2020, que no caso é o documentário Indústria Americana, que a gente acompanha um bilionário chinês que ele reabre uma fábrica de vidro deles, onde ele produz vidros para automóveis, nos Estados Unidos. No caso, aí ele contrata mais de 2.000 funcionários americanos e traz alguns funcionários da China para essa fábrica nos Estados Unidos. E é interessante você ver a ideia de conflitos que tem entre os americanos e os chineses. Porque é claro que, não sei se vocês sabem, mas na China a forma como se trabalha lá é totalmente diferente da forma como se trabalha assim do resto do mundo inteiro. Por exemplo, na China as pessoas não têm direitos trabalhistas, elas não têm uma carga horária que o governo precisa respeitar, ou seja, a mão de obra lá é muito mais barata. E é interessante você ver como que eles trazem isso daqui para os Estados Unidos e os Estados Unidos não aceitam isso e tem esses conflitos de ideia. E é mais interessante ainda ver como que é a opinião e a visão de cada lado. Por exemplo, os funcionários chineses dizendo que os funcionários americanos são moles, que eles não produzem tantos, e os funcionários americanos falando que o pessoal da China, eles exploram muito a mão de obra. É um filme muito interessante que ele traz essa ideia de conflitos da mentalidade e da indústria, tanto americana quanto a indústria chinesa. E é muito legal como que você vê que o filme ele é construído, porque às vezes ele filma determinadas coisas que você pensa assim, pô, como que eles tiveram acesso a isso? Ou seja, é um filme muito interessante que vale a pena você assistir. Bom, pessoal, minha indicações de documentários são essas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva. Eita, tá caindo um negócio aqui, peraí. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixem seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima.